Nesse vídeo nós vamos ver as operações de comunicação coletiva em MPI. Bom, qual que é a vantagem da operação coletiva? Muitas vezes você tem um programa em que você quer mandar uma mesma mensagem, por exemplo, para vários processos. Então você não vai ficar fazendo ela ponto a ponto, mandando um para cada um. Existem operações que já fazem essa operação de forma coletiva. Então, existem três categorias basicamente. Você tem o one-to-all, que é um processo mandando para vários. Você tem o broadcast e o scatter nesses dois, nessa categoria. Você tem all-to-one, ou seja, vários processos mandando para um. Você tem o reduce e o gather. E você tem all-to-all, que é todos para todos. E aí você tem duas outras operações coletivas que são chamadas all-gather e all-to-all. Toda operação coletiva ela é uma barreira de sincronização. Ou seja, se todos os processos não terminarem de enviarem e receber suas mensagens, o programa não continua sua execução. Então, vamos pegar exemplo de one-to-all. A gente tem broadcast, que ele manda a mesma mensagem para vários processos, e a gente tem o scatter, que ele tem um buffer com várias mensagens e ele vai mandando uma mensagem diferente para cada aplicação. Funciona assim. Então, no broadcast ele manda, e no scatter também eles mandam inclusive para eles mesmos, e depois eles vão mandando. O broadcast mandando a mesma mensagem e o scatter uma mensagem diferente. Ou seja, tem aplicações que você quer mandar uma imagem inteira para todo mundo, e todo mundo vai usar a imagem toda. Numa outra aplicação você pode ter cada processo pega um pedaço diferente de uma imagem, de um vetor. Você tem as operações all-to-one, que são o contrário. Nesse caso você tem o reduce e o gather. O reduce a gente já está mais acostumado. Reduce, o que você faz? Cada processo vai mandar uma mensagem diferente, um valor diferente para o processo 0, e ele vai aplicando um operador e vai, por exemplo, somando esses valores até ele ter um valor aqui que é o somatório, por exemplo, de todos os valores parciais, certo? Então esse operador aqui pode mudar. O gather, ele é o contrário do scatter. Então o scatter ele manda uma mensagem diferente para cada um, o gather vai receber uma mensagem diferente de cada um e montar um buffer com todas essas mensagens. Bom, as operações mais complexas que envolvem mais mensagens são as all-to-all. Então, por exemplo, você tem o all-gather. O all-gather você pode pensar que é como se fosse cada processo faz um broadcast para todos os outros processos. Então, o P0 ele vai mandar a mensagem M para todo mundo. O P1 vai mandar a mensagem dele, M aqui, para todo mundo. E o P2 vai mandar a mensagem dele para todo mundo. Ou seja, no final, todos os processos eles vão ter uma mensagem de cada um dos outros processos e um buffer. Certo? Então, isso aqui é quando você está trabalhando com uma aplicação mais distribuída, né, que os dados inicialmente já começam de forma distribuída nas memórias das máquinas. Então, é necessário que cada máquina mande um pedaço do dado que ele tem para todos os outros, mas para cada processo que é necessário que ele tenha informação completa para conseguir realizar a operação. E tem o all-to-all. O all-to-all é como se você pensasse que cada processo dá um scatter para todos os processos. Então, o processo 0, ele manda uma mensagem diferente para cada um. O processo 1 manda uma mensagem diferente para cada outro processo. E o processo 2 manda uma mensagem diferente para cada um dos outros processos. Então, no final aqui, cada processo vai ter um buffer com mensagens completamente diferentes. Bom, mas vamos ver um exemplo aqui com o que são mais comuns, né? Que é um broadcast e um reduce. O broadcast para você mandar as mensagens e depois todo mundo processa, você faz uma redução para pegar os valores de volta e resumir em um único valor. Então, aqui você tem a chamada do broadcast. Então, note que é o seguinte, uma confusão que o pessoal faz geralmente, às vezes eles acham assim, o processo 0 vai dar um broadcast, mas todos os outros processos vão dar um receive. Não, todos os processos dão um broadcast.
o que vai diferenciar para saber se você é o cara que está enviando ou recebendo é esse campo aqui do remetente. Se eu sou o processo 0 e o remetente aqui é 0, então sou eu que estou enviando esse buffer para todo mundo. Se o meu rank for diferente de 0, significa que eu estou recebendo os dados enviados por um outro processo. Então, o reduce aqui é a mesma coisa. Você quer saber se você é quem está fazendo a redução ou se você é quem está enviando um dado. Você também vai olhar aqui o destino. Se você é o destino, você é o cara que está acumulando todos os valores que estão sendo mandados pela redução. Se o seu rank não for igual ao destino, você tem que enviar um dado para o destino. E aí ele tem dois buffers aqui, né? Ele tem um buffer de envio e um buffer de recepção, certo? Além disso, ele tem também a operação que você está fazendo aqui na redução, que diferencia das outras funções. Essa operação que você utiliza aqui na redução, o MPI já tem suporte a vários, assim como o PMP. Então você tem o MPI soma, multiplicação, min, max, etc. Então vamos ver um exemplo básico aqui usando essas duas chamadas de operações coletivas. Então, suponha que a gente tem um programa que a gente quer contar quantas vezes um número aparece em um determinado buffer. Então aqui no caso a gente tem um buffer de tamanho 10, né? E a gente está procurando o número 3, quantas vezes o número 3 apareceu nesse buffer. Então você vai ter o processo do rank 0. O rank 0, o processo 0, ele é o cara que vai gerar um vetor aleatório com valores aí de 0 a 3. Né? E aí ele precisa pegar esse buffer que ele gerou e propagar para todos os outros processos. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um broadcast. Broadcast mandando esse buffer para todos os demais processos. Cada processo, como é que ele vai saber qual pedaço do buffer que ele tem que procurar? Ele usa o próprio rank dele. Então ele começa no ranking dele e ele vai andando de size em size, que é o número de grupos. Então, ao invés de ele procurar um intervalo fixo, ele vai saltando de 4 em 4, por exemplo, se você tiver 4 processadores. Então, ele vai olhar na posição 0, na posição 4, na 8, na 12. Se ele é o rank 1, ele vai olhar no 1, no 5, no 9, no 13 e assim por diante, certo? Ele vai olhando saltado e esse salto é do tamanho do número de processos, que a gente chama de size. E aí ele vai anotando aqui no parcial quantos 3 ele encontrou nesse cara. Quando ele terminar de fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um reduce, todo mundo vai fazer um reduce, enviando o parcial que ele encontrou, certo? E esse parcial vai ser somado lá no total, no processo 0 aqui no caso, que é o cara que está fazendo a redução. E a operação de redução é um somatório, que a gente vai somar o quanto cada processo contou até aquele momento. Então, quando todo mundo terminar de fazer o reduce, a gente vai ter no total aqui o valor de todos os parciais, os contadores parciais somados. Aí, se você for o rank 0, se você for o processo 0, o que você faz? Você vai pegar e imprimir, né, todo o vetor final e também vai imprimir o número total de 3 que você encontrou, certo? Então, processo 0 gerou o vetor, mandou para todo mundo, cada um pegou um pedaço do vetor para olhar, onde tinha 3, contou quantos 3, enviou de volta para o processo mestre, o 0, e ele somou todo mundo e colocou aqui quantos 3 ele encontrou. E aí o programa termina. Bom, é isso aí.